Olá, pessoal! Como já é de praxe aqui no Pipa, é hora de uma experiência um pouco assustadora. Imagine só, a bordo de sua nave espacial, você está navegando pelas extremidades do Sistema Solar, quando, de repente, aparecem piratas do espaço que roubam a sua nave e te jogam para fora dela. Digamos que você foi jogado em Netuno. Ou que tal um cenário ainda mais assustador, onde você simplesmente saiu para fora de sua nave? Quem sabe, por exemplo, para consertar o exterior dela. E de repente sua corda de segurança arrebenta e, por fim, você acaba caindo em direção do 8º planeta do Sistema Solar. Vocês já sabem, esse é o mundo do Pipa. Muito bem-vindo a nosso canal. Mas então, o que aconteceria com você? Existiria alguma chance de se salvar? Se você estiver interessado, vamos juntos descobrir a resposta. Conhecimentos básicos sobre Netuno. Primeiramente, vamos lembrar como é o planeta Netuno. Dentro do Sistema Solar, Netuno é o planeta que se encontra mais distante do Sol, levando 164,8 anos terrestres para dar uma volta nele. Ou seja, desde sua descoberta em 23 de setembro de 1846, o planeta completou sua órbita uma única vez. Netuno é muito maior e pesado em comparação com a Terra, mas em comparação com Júpiter é muito menor em raio e massa. Antigamente acreditava-se que, diferente de Júpiter e Saturno, Netuno possuía uma superfície sólida. Por exemplo, no romance de ficção científica de Olaf Stapledon, Last and Fistman, publicado em 1930, onde após 1 bilhão de anos, os distantes descendentes da humanidade habitam Netuno. Mas a realidade não é essa. Netuno não possui uma superfície sólida, e por essa razão não é possível morar nele no sentido comum. Pelo menos é impossível viver como no solo terrestre. Quando você cair em Netuno, não haverá ninguém para te pegar. Em outras palavras, Netuno é muito diferente dos planetas telúricos como o planeta Terra, Marte e Vênus. Ao invés disso, ele tem muitos pontos em comum com as gigantes gasosas como Júpiter e Saturno, mas também possui suas diferenças. A maior diferença é provavelmente sua composição química. Grande parte da camada superior da atmosfera de Netuno é formada por hidrogênio e hélio, assim como nas gigantes gasosas, mas conforme vai descendo, diversos tipos de gelo são incluídos na sua composição, como por exemplo gelos de água, metano e amônia. Por essa razão, assim como Urano, Netuno é classificado como um gigante gelado, um tipo de planeta especial. A massa de Netuno é 17 vezes maior que a Terra, mas a aceleração da gravidade no seu equador não é tão grande. 11,15 metros por segundo, o equivalente a 1,14 G. Vamos dizer isso de outra forma. Supondo que a superfície de Netuno fosse sólida e que uma pessoa pudesse ficar de pé. Essa pessoa poderia até sentir seu corpo mais pesado do que na Terra, mas seria pouca coisa. As investigações de Netuno e Urano não têm muito progresso como em outros planetas do Sistema Solar. Ao longo da história da exploração espacial, ainda que fosse possível investigações mais detalhadas, uma única sonda espacial construída pela humanidade foi possível de aproximar esse distante planeta. Essa sonda foi a Voyager 2, que se aproximou de Netuno em 1989. Sendo assim, precisamos fazer uma pequena ressalva. Se você estiver vendo esse vídeo num tempo onde já se sabe muito sobre Netuno, como por exemplo em 2035, por favor, seja gentil conosco, já que este vídeo foi feito com base em todas as informações acessíveis no momento. A queda se inicia, em primeiro lugar, a atmosfera. Já está bom de conhecimentos básicos sobre Netuno, então vamos viajar em uma experiência imaginária. Então você é jogado em algum lugar na camada superior da atmosfera que protege esse distante planeta. O que acontecerá depois? Você começa a cair dentro da primeira camada da atmosfera de Netuno. Essa camada é formada principalmente por hidrogênio e hélio, além de um pouco de metano. Assim como no planeta Terra, a exosfera e a termosfera de Netuno é bastante rarefeita. Enquanto isso, a paisagem ao redor é muito tediosa.
Mas bem longe, na direção em que você cai, começa a surgir um lindo planeta de azul turquesa. A termosfera de Netuno possui uma alta temperatura, medindo cerca de 500 graus Celsius. A razão disso ainda não foi desvendada. Não parece tão quente assim, né? Afinal, em alguns casos a atmosfera do planeta Terra pode chegar até 2.500 graus. Mas a Terra recebe constantemente os raios ultravioletas do Sol que aquecem sua camada atmosférica. Ainda não sabemos de onde Netuno recebe todo esse calor. Seria devido a algum tipo de reação química? Saindo da termosfera, chegamos na estratosfera. Esse local é bem mais frio e a temperatura desce até 220 graus negativos, mas a atmosfera continua rarefeita. A pressão atmosférica na tropopausa, o limite inferior da estratosfera de Netuno, não passa de 0,1 bar. Somente 10% da pressão atmosférica ao nível do mar terrestre. Na estratosfera também há uma pequena quantidade de acetileno, monóxido de carbono e etano. Essas substâncias misturadas são altamente tóxicas, mas felizmente o traje espacial irá te proteger. Não importa o que aconteça, não tire o seu traje. Chegando próximo à tropopausa, localizada na camada inferior da estratosfera, você vai perceber uma névoa cobrir sua visão. Essa névoa é formada de pequenas partículas de acetileno e etano. Passando a tropopausa e chegando a uma camada mais baixa da atmosfera, a troposfera finalmente começa o grande espetáculo dessa queda. A partir daqui, a pressão começa a aumentar repentinamente. A cerca de 1 bar de pressão atmosférica, começa a se expandir a tão famosa nuvem de Netuno. Os picos mais altos das nuvens de Netuno são formados principalmente de metano. E descendo mais um pouco, começa a surgir um magnífico palácio de nuvens. Esse palácio é formado pelo vapor de amônia e do sulfeto de hidrogênio. E sua grande parte é branca como neve. Quanto mais você cai, pior fica a sua visão. Isso porque a camada inferior da atmosfera do 8º planeta é completamente opaca. A neblina vai ficando cada vez mais grossa, ao ponto de não podermos enxergar a palma da mão. Provavelmente em algum lugar aqui fica o ponto sem volta. Já que mesmo que a equipe de resgate chegue na órbita de Netuno, seria impossível encontrá-lo. É claro que você poderia transmitir sinais de rádio, mas o poderoso campo magnético do planeta causaria uma forte interferência e seu sinal nunca chegaria até a equipe de resgate. A queda continua, alerta de ventos fortes no mar. O traje espacial irá te proteger da atmosfera tóxica e, em níveis terrestres, da baixa temperatura do frio extremo. Mas diante da maior dificuldade que irá encontrar na camada mais baixa da atmosfera de Netuno, ele não servirá de nada. Nos referimos aos terríveis ventos. Esses ventos podem chegar à velocidade de 2.100 km por hora, ou 580 metros por segundo. Com um fluxo de ar tão forte, você não somente irá voar como uma pluma, mas poderia sofrer ferimentos graves. Basicamente, a experiência de queda do humano em um traje espacial terminaria nessa área da troposfera. Nesse local, a pressão atmosférica é cerca de 1 a 5 vezes maior que na Terra, e a temperatura pode medir de 150 a 200 graus negativos. Se ao invés de um traje comum, você estiver vestindo um super traje espacial de alta performance, feita com tecnologia futurística, ainda não é o fim. Ainda é possível continuar a experiência de queda. E então seguimos para a próxima camada. A composição aqui pode incluir gelo formado por H2O, ou seja, o gelo comum. E temos uma boa notícia. Esse estranho mar de Netuno possui uma temperatura ideal por volta de 0 grau. Comparado ao inferno de gelo acima, aqui é um paraíso. Mas também temos uma má notícia. A pressão aqui é equivalente a 500 metros de profundidade de água do planeta Terra, ou seja, cerca de 50 bares. O que há depois dessa camada semelhante a um oceano? Ainda não está claro nem mesmo para os pesquisadores. Acredita-se que as camadas atmosféricas vão lentamente se transformando em um manto de gelo. O manto é formado principalmente de água, amônia e metano e cobre o planeta como um grande oceano. Pode ser ainda que sua composição inclua diversos compostos orgânicos. A massa desse manto em forma de oceano é cerca de 10 a 15 vezes maior que a massa terrestre. O termo manto de gelo pode gerar muito mal-entendido. Esse manto não é feito do gelo que nós estamos acostumados a ver em solo terrestre.
sob uma alta pressão de centenas ou milhares de vezes maior que a pressão terrestre, e com uma alta temperatura de 2.000 a 5.000 graus, o gelo de Netuno se torna um líquido de densidade extremamente alta. Nenhum aparelho inventado pela humanidade poderia suportar um mergulho nesse oceano. Em uma profundidade de mais de 7.000 quilômetros, o metano se cristaliza formando grandes cristais que caem em direção ao núcleo do planeta como gotas de uma chuva incessante. Há um modelo teórico que sugere que essa camada de cristal exista e que ela envolve um núcleo formado por uma gigante rocha, localizada nas profundezas de Netuno. Porém, você provavelmente nunca chegará até lá. O vídeo de hoje termina aqui. Já podem abrir seus olhos. A nossa viagem de experimento imaginário já acabou. Obrigado a todos por assistir. Você está sentado em sua confortável cadeira em frente ao computador e não caindo dentro de um inferno de gelo tóxico em algum planeta distante. E claro, não há nenhuma ameaça em sua volta. O que vocês acharam de nosso experimento imaginário? Se você gostou, por favor, se inscreva e deixe seu like. E se puder, compartilhe esse vídeo. Somos sempre muito gratos a vocês. Vamos nos despedir por enquanto. Até o nosso próximo episódio. Tchau!